Eu sou um bodybuilder, ex-atleta de fisiculturismo e eu não manjo nada de anime, velho. Já reagi ao Jack Rama, ao Baki Yoji e o Jiro Rama. Ele é o homem mais forte do mundo, ele já parou um terremoto com um soco. Isso é a perna. É a perna dele, que é o pé ali embaixo, ó. Esse é ele? Mano, é muito músculo. Isso aí a gente chama de vascularização porque são as veias mesmo, né? Que ficam mais expostas. Porque o músculo é muito desenvolvido, então o músculo meio que expulsa ela. Numa pessoa normal, ela fica meio escondida. Mas todo mundo tem isso aí. E por que ela aparece tão bem assim? Porque ele tem um percentual de gordura muito baixo. Ou seja, ele tem pouca gordura no corpo. E a veia, ela fica exatamente entre o músculo e a pele. E esse espaço a gente chama de subcutâneo. É onde fica a pururuca, onde fica a banha. E aí no caso dele tem zero, por isso tá assim, ó, arregaçando. O bicho tá seco. Dá pra ver pouco o posterior agora, mas dá pra ver que ele tá bem dividido, bem definido, mas o físico inteiro dele tá, brother. E olha o tamanho da cintura do cara, e sem contar que é o seguinte, né? E tem duas coisas interessantes aí. Geralmente a galera fala que o cara, quando ele é muito forte, ele não tem mobilidade. Mano, o cara tá metendo um espacate, ele me deu o Van Damme no bagulho. E a galera fala que, mano, o cara muito forte geralmente fica careca. Ele é cabeludão, velho. Mano, o maluco é zica, velho. Mano, é muito embaçado. E tá de sunguinha de fisiculturismo, hein? Olha o tamanho das panturrilhas dele, velho. Cara, que físico foda, hein? Mano, esse físico aí, velho, ganharia qualquer campeonato de fisiculturismo. Pode colocar ele do lado do atual campeão do maior campeonato do mundo, que é o Sibum. Nossa, põe no chinelo. Zica mesmo, velho. E o Jiro Rama, pai do Baki, também conhecido como o ser vivo mais forte do mundo. Também conhecido como o ser mais forte do mundo. É temido por lutadores de artes marciais, políticos e exércitos do mundo todo. Parece uma borboleta. Está mais para uma águia. Não, ele é que nem um atum totalmente. Tubarão, cara. Ó, ainda meteu, tipo, lados sincronizados. O tamanho dos quadríceps, velho. Galera, a parte da frente da perna a gente chama de quadríceps. Parece o quadríceps do Big Ramy. Olha o tamanho da cintura. Mano, olha esse físico, velho. No fisiculturismo, o que se admira muito é a silhueta, ou seja, é o contorno do físico. Então, quanto mais curvas o contorno tiver, mais bonito é esse físico no campeonato de fisiculturismo. Uma cintura pequena e umas costas grandes causa muita curva, ou seja, isso é muito admirado. A perna dele também, percebe, ela é bem abauloada, a gente chama dessa forma. Também tem muita curva. Então, pensa assim, ó, no fisiculturismo, quanto mais curva o corpo tem, mais bonito é. E no caso dele, mano, é exatamente isso que acontece. Ó, panturrilha, tem curva, aí joelho, não tem músculo, coxa, tem músculo, cintura, ou seja, onde pode ter músculo, o cara tem muito músculo. E isso, não é pouco, não. Mano, e isso provoca todas essas curvas. Ó o antebraço dele, ó, percebe como tem curva? É muito admirado, entendeu? Isso aqui é as costas dele, né? É as costas dele, velho. Isso aí a gente chama de dorsal. Mano, ó o ombro dele, velho, trapézio, até o pescoço dele é musculoso, mano. Você é louco, cachorreiro. Olha, pai, eu quero conversar com você. Ah, mas o Baki tem cara de fofinho, ó. Puxou a mãe. É, agora o pai dele já tem cara de um demônio. Bravo, velho. Tá a fim de me desafiar pra um duelo? Por quê? Eu não posso querer? Ah, chega de conversa fiada, pai. Ou por acaso você tá com medo agora? Buck, relaxa, as suas pernas estão tremendo. O quê? Ih, caralho, vai fazer xixi? É isso que você chama. Nossa, velho. Aí mostrou porque que o cara é o brabo mesmo. Quer dizer que eu estou com medo? O amador aqui é você! Eu tava brincando, viado. Era só brincadeira. Mano, Ele é realmente forte. ele é realmente forte. Mas ó o Baki, velho. Ó o abdômen do bicho. Mano, o Baki também tem um físico muito foda. E ele foi lá, voltou lá. Mas por quê? Faz. Por que eu tô tão aliviado agora? Porque ele foi embora e você não vai apanhar mais. O Baki tá querendo derrotar o pai, mas, mano, Não vai dar, não. outra coisa, né? Tipo, ele falou, ele é realmente forte. Porque o Baki não tem noção ainda do quanto o pai dele é zica. As artes marciais foram criadas para que algum dia os fracos fossem capazes de esmagar algo que antes era impossível. Então eu não posso dizer que é totalmente sem sentido,
Se isso pode simbolizar crescimento. Velho, é embaçado, hein? Ó, esse shape aí me lembra bastante o shape do Open, né? Do fisiculturismo. É verdade, eu lembrei do Zangief. O Open é uma categoria desaberta. É aberta a respeito de peso e altura. Ou seja, mano, só vai. E no fisiculturismo é muito admirado o volume muscular. Então se relaciona muito a categoria Open com atletas muito grandes. Tem um atleta da Open aqui na Ironberg que ele pesa 150 quilos. Então a gente tá olhando o físico do tiozão, meio que aspecto de Open, assim. Ó, o Yujiro, ele seria mais, então, uma Classic? O Yujiro, mano, ele tem uma ideia de Classic. E Classic é uma categoria que preza mais pela estética, não tanto pelo volume muscular, que é a do Sibum. Por que o Yujiro encaixa mais, pelo menos a meu ver, nessa categoria? Porque ele tem uma linha mais estética. Percebe que a cintura dele é menor, ele tem um físico mais bonito, assim. Esse tem um físico mais pesadão, tá ligado? Mas tipo caminhoneirão, assim, manja? Eu vou te ensinar. Pô, e ele é o cara mais zica e ele é folgadão, né? Tipo, mano, ele fala, eu sou pica mesmo e é isso. Ó, tá vendo o volume muscular de um e o volume do outro? Não se mexa. Você vai se arrepender. Então é assim? Tá. O que aconteceu, velho? Arrancou o rosto. Ele arrancou o rosto, Eu velho. acredito. E detalhe, a mão continua no bolso. Ele não tirou a mão do bolso. Tentando me sustentar! Olha só que velhote louco! Velho, o cara arrancou a capa da sua cara e, tipo, mano, com a mão no bolso, viado. Agora você já viu quem que o Bach quer enfrentar. Mano, o Bach muda de vida. Ele se curvou. O meu pai agradece, tanto no início quanto no fim da refeição. Ó, que zica. O que isso ensina pra gente, né? Ó, o cara é o cara mais foda do mundo. Todo mundo tem medo dele, até o exército. E o cara se curvou pra refeição, mano. Ou seja, ele respeita muito a refeição, velho. Mano, o que é uma refeição na nossa vida? Não sei se você já parou pra pensar nisso. Mas o que você come primeiro vai se transformar em energia pra você viver. E o que você come vai se tornar parte de você. Por exemplo, quando a gente fala de músculo, a gente fala de proteína contrátil. Ou seja, proteína. Quando você come uma carne, um frango, um ovo, é proteína. Aquilo ali que você tá comendo vai passar por um processo e vai se tornar você, velho. Olha a importância que tem de uma alimentação, de uma refeição. E na grande maioria das vezes, muitas pessoas acabam não dando essa importância. Possivelmente você está assistindo esse vídeo comendo. Ou seja, você está dando pouquíssima atenção ou nenhuma ao que você está comendo. E o cara, o mais foda, o mais pica das galáxias, ele se curva. Tanto antes, acredito eu que por agradecendo a Deus, o universo, por aquela refeição, e depois agradece de novo por ter se alimentado. E porra, foda, hein? Só aí ele já pode continuar sendo folgado. Ô pai, será que pelo menos hoje você dá uma lavada na louça? Ele não respondeu. Será que você pode... Deixa. Falei brincando, era brincadeira só. Se por acaso você conseguir ganhar de mim no Jockey Pô, eu lavo a louça. Ai, que da hora, mano. Joaquim, pô. Putz, em tese, a tesoura, ela perde pra pedra, porque a pedra quebra a tesoura. Aí vamos ver o que vai acontecer. Lembre-se, existem tesouras nesse mundo que podem cortar pedras facilmente. Que da hora, velho. E o que a gente aprendeu com esse vídeo é, o cara não gosta de lavar louça. Ele disse ali, existem tesouras nesse mundo que cortam até pedras. Se a gente for levar isso de forma metafórica, percebe o que ele quis dizer? O impossível não é impossível. Tá com medo dela, velho. Tá suando, olha lá, ó. E o cabelo dele parece da Medusa, né? Você tava de costas pra menina, tremendo de medo e chama isso de momento íntimo? Com certeza, essa é a melhor piada da história. Ó, mas tipo, mano, até aqui, o que você pode achar, né? O pai, ele meio que zomba do filho. E aí, a olhos normais, nossa, que pai ruim. E aí eu tô falando aqui como psicanalista, tá? Quando ele faz tudo isso, na verdade, ele tá passando a mensagem pro Bach do seguinte: mano, você é melhor do que isso. Eu não aceito que você seja dessa forma. Você pode ser muito melhor do que isso. O que a gente vê hoje, na grande maioria das vezes? Pais acolhendo muitos filhos. E aí a mensagem que passa é: eu vou acolher você
dessa forma fraca, porque eu não acredito que você tem capacidade para ser melhor que isso. É meio que contra-intuitivo mesmo, mas como o Freud diz, a verdade muitas vezes ela vem ao avesso de ponta cabeça. Eu vim pra te deixar um recado. Enquanto você aproveita o seu romance, aparecerão muitos no seu caminho para atrapalhar a sua felicidade, se intrometendo e trazendo conselhos inúteis. Você não pode dar ouvidos a eles. Chegar ao topo tem um limite, mas se você quer ficar mais forte, tome esse doce veneno. Tome até não aguentar mais. Tome tudo até que não sobre. Não sobre nada. Caraca! Não pode. Minha bênção está dada. A minha bênção está dada. O que eu tô entendendo aí, bro? Tem um monte de gente o tempo inteiro querendo te tirar do caminho, entendeu? Que empatar a sua foda. Que é o que ele tá fazendo ali de forma meio que simbólica. E olha a aparência deplorável do meu filho. Eu sinto muito. Um homem japonês de 18... Olha a aparência deplorável do meu filho. A mensagem que ele tá passando ali é: filho, você pode ser muito melhor que isso, velho. Pô, como é que você se aceita estar desse jeito? Você entendeu qual é que é a questão? Vestimenta adequada, comunicação adequada, boas maneiras. Ninguém nunca parou pra me ensinar essas coisas. Presta atenção! Ah, ele tá todo elegante. O Baki tá tipo, mano, eu fui tomar um sorvete no parque, tá ligado? Se ele tivesse de Insider lá, tava sucesso, velho. Porque a Insider, ela veste bem, você fica elegante. Os caras construíram um kit que tem camiseta, meia e cueca. Esse kit vem com desconto, exatamente pra você conhecer as peças. Você aproveita o cupom de desconto lá pra 12%. Ou seja, esse kit já tem desconto. Se você usa o cupom, você tem mais desconto. Opa! Supimpa, fala aí. Mano, o link tá aí embaixo, velho. Clica aí, vai lá ver. Esse fracassado do meu filho. Uma pequena punição. A relação entre pai e filho. Uma alegria e tanto. Ele jogou mesmo. Ah, não, ele foi junto. Isso que é pai, velho. Nunca abandona, tá ligado? Não, o Baki é muito folgado. Não, mas relação de pai e filho em algumas situações é assim mesmo. Garoto! Insolente! Olha! Falava, velho. É muito bom, velho. Ai. Pô, mas a diferença deles dois é muito grande, velho. Mas o Baki não arrega não, velho. Deu uma bica, né? Melhorou. Aí, vamos embora. Já chega por hoje. Já chega nada. Opa! Mano, o velho vai ficar bravo. Mano, é demais, velho. Com a sua visão. Desgraçado, você é um filho devoltado demais! Assim como eu sempre sonhei! Pode vir! Você vê, ó. Você é um filho devotado demais, assim como eu sempre sonhei. Ele tá orgulhoso, caralho. E o que você quer me mostrar, pai? Fique bem atento, Baki. Foi poderoso, natural e muito lindo. Mano do céu, velho. Parece um bicho mesmo, parece que tem dois olhos ali, ó. Quando ele usa essa técnica, fica parecendo que tem o rosto de um demônio. Quando a gente fala de costas, a musculatura das costas é muito difícil de desenvolver, mas é muito mais fácil você desenvolver o peitoral, por exemplo, do que as costas. E é exatamente por isso que no fisiculturismo se admira também tanto as costas. E desenvolver as costas desse jeito, percebe como que a dorsal dele meio que esparrama assim, ó, tá ligado? Mano, isso é muito difícil, velho. Isso, ele tem as costas super desenvolvidas. Tanto a parte do meio das costas lá em cima, quanto a parte de lombar também. Ela lembra a dorsal do Coleman, velho, do Dorian. A dorsal parece que fica esparramada, assim. Brother, é muito músculo. Pra construir isso aí na vida real, mano, é praticamente impossível, velho. Mas anatomicamente não tem como formar esse rosto de demônio, eu tenho. O rosto não, mas constrói alguma coisa parecida, velho. Porque essas partes ali que parece o olho é a parte que a gente chama de redondo maior. Existem músculos que podem criar uma imagem que remeta a isso. E, mano, os caras não devem ter tirado isso do nada, assim. Deve ter visto algum atleta com as costas super desenvolvidas e, tipo, falar que parece um rosto e tal. A lombar não é desse jeito aí, não. Que ensinar isso ao meu pai.
Muito bem, eu vou te afagar. Vem aqui, vem. Você é muito cruel. O punho de seu pai, que sempre tinha sido tão duro contra ele, agora se afrouxara, se tornando gentil. Eu não consigo fazer isso. De vivenciar a essência da força. Essência. O Baki, ele deu um golpe nele. Meu E ele, tipo, mano, bateu a cara no chão, velho. E aí ele levanta, olha o olhar que ele levanta, ó. Um olhar tipo de orgulho. Vai, filhão! O Baki falou que não consegue fazer isso, ou seja, aceitar o carinho do pai. E o Baki não conseguiu porque, mano, ele nunca teve isso. Então, no final das contas, tudo que ele faz, pelo que eu tô entendendo aqui, é pra conquistar exatamente isso do pai, mano. Conquistar o respeito do pai. E aí, mano, nesse momento ele, tipo, chegou isso. E aí é uma parada que ele não tá acostumado, que ele não consegue dominar ainda. Entrar nessa situação de pai meio que acalentar ele. Vem aqui, vem. Você é muito chorou, cruel. né? Tipo, punho. Você é muito cruel. Tipo, me dá a entender toda a história, tá ligado? Você sempre foi muito cruel comigo. Quem é? O meu filho tendo problemas em lutar contra o próprio filho. Baki, meu garoto. Você vai ganhar do seu pai. Acredite em mim. Caralho, apareceu um velho lá, o vô, mano. Caralho, que da hora. Se você se considera um Rama, filho. Ó, se você se considera um Rama, e aí, velho, tipo, tem toda uma parada de duas coisas, né? O quanto que essa carga genética é forte e também tem um valor aí meio que espiritual, de honrar o nome da família. Se concentre somente em dar o soco. Considere todo o resto como impurezas. É assim que nós fazemos uma comparação de força. Ele tá curtindo, na verdade, tá conseguindo ter uma luta decente ali, velho. Nossa, velho, o bagulho tá esquenta pau, mano. O pai silenciosamente as manteve afagadas. E lá se foram as costelas. E geral ali assistindo, né? Chega, acabou. Eu perdi, pai. A luta entre o pai e o filho, mais fortes do mundo, terminou aqui. E ele não conseguiu vencer o pai não, hein, mano. E ele ficou orgulhoso, né? Tem uns momentos ali que ele mostrou que tava orgulhoso. Assim, o que deixa claro pra mim essa relação de pai e filho é o quê? O papel do pai é preparar o filho pra vida, é preparar o filho pro mundo que é cruel, véio. Que, mano, não vai ligar se você tá bem, se tá mal, ele vai te colocar pra baixo e se você continuar lá, ele vai querer que você fique lá mesmo. E o que mostra aí essa relação deles dois é o quê? O pai, ele tá fazendo o papel dele efetivamente de pai. Claro, o anime ele traz essa parada de dar porrada, de brigar e tal, que não sei o quê, que eu tô interpretando da seguinte forma. O pai querendo que o Baki se desenvolva, que o Baki cresça, que ele crie força. Isso vem com uma roupa de quê? De músculo, de poder de luta. Mas se a gente levar para um lado mais psíquico, mais mental, esse é o papel do pai, desenvolver a força do filho, desenvolver o poder do filho. Para quê? Para que o filho consiga viver bem, vamos dizer assim. E o pai dele fica orgulhoso quando vê que ele tá forte. Ele tá fazendo isso do jeito dele. E o anime, ele tá trazendo essa mensagem em forma de anime, que é treta, que é músculo e tal. Mas é meio que isso. E aqui você vai ver eu reagindo ao Baki. A primeira vez que eu vi o moleque... E, mano, então clica aqui pra você ver o que eu falei dele. Analisou shape. Analisei shape, classifiquei categoria e tudo mais, né? Verdade, clica aí, mano. Tá da hora esse vídeo.